Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 17 a 19. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram tudo como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que era essa festa, esse Dia dos Ázimos? Então, aqui na nota de rodapé vai dizer para nós assim: o primeiro dia da semana em que se comiam pães sem fermento, ou seja, ázimos. Isso está em Êxodo 12, versículo 1, e depois Êxodo 23, versículo 14 e seguintes. Era normalmente aquele que se seguia à refeição pascal, usando esse termo para indicar o dia anterior. Os sinóticos denunciam um uso mais lato. Por outra parte, João, em capítulo 18, versículo 28, e outros pormenores da paixão, parecem indicar que a ceia pascal, naquele ano, foi celebrada na tarde de sexta-feira. A ceia de Jesus, que os sinóticos colocam um dia antes, na tarde da quinta-feira, deve então explicar-se, seja pela antecipação do rito numa parte do povo judeu, seja antes por uma antecipação intencional do próprio Jesus, não podendo celebrar a Páscoa no dia seguinte, a não ser em sua própria pessoa, sobre a cruz. Veja, a nota ainda é maior, mas isso já explica bastante coisa. Nos contextualiza. Jesus chega a dizer no Evangelho de São João: Eu estava ansioso para celebrar essa Páscoa com vocês. Então, confere com essa nota de rodapé quando ela explica que possivelmente Jesus quis antecipar. Antecipar por quê? Porque ele precisava celebrar a Páscoa na sexta-feira em si mesmo. Então ele comeu a Páscoa antes. Ele fez a celebração da ceia na quinta, para que na sexta, dia em que normalmente se celebraria, ele desse a vida, sendo ele o cordeiro, o altar e o sacerdote. Então ele vai e manda os seus discípulos prepararem. Então é uma ordem de Deus aqui, e essa ordem está no versículo 18, né? E ele já tem tudo em mente. Ele já tem a casa. Aqui não é explicado exatamente o nome da pessoa. Vai até aquela pessoa e a pessoa já está esperando, como nos outros evangelhos. Não, Mateus fala: ide à cidade, à casa de alguém. Quem é esse alguém, né? Quem lê assim parece que os discípulos foram aleatoriamente caçar uma casa. Não, eles sabiam onde era, porque a gente sabe pelos outros evangelhos. Mas o que é de suma importância? A Páscoa precisava ser preparada.
esse gesto profundo de amor, inigualável de amor de Deus, ele foi cuidadosamente preparado por Jesus. Ele foi feito para nós de maneira incruenta, como a igreja nos ensina, seja sem derramamento de sangue, de maneira antecipada por nossa causa. Ele institui ali a Eucaristia. E nós vamos ter o relato, né? Mas ele manda preparar. Então, o que é necessário para preparar uma Páscoa? Tudo isso os discípulos foram atrás. Tudo isso eles foram à cidade e, de maneira antecipada, fizeram todos os preparativos para que Jesus ali com eles comesse a Páscoa. Uma vez que Judas já tinha ido e já estava procurando uma ocasião para entregar Jesus, Jesus sabia disso. Ele precisava o quanto antes comer a Páscoa com seus discípulos. Que empenho nós temos quando chega essa celebração da Páscoa? Todos os anos, depois do período Quaresma, que a gente celebra a Quaresma e fica todo esse tempo ali na luta para a nossa conversão, para vivermos mais a oração, para nos penitenciarmos e para fazermos caridade. Todo esse tempo é um tempo de preparação para a Páscoa. Um grande retiro em preparação para a Páscoa. Mas chega então a Semana Santa e aquilo se intensifica e a gente é chamado a uma conversão ainda mais concreta e fazemos gestos de amor por Jesus com a ajuda na paróquia, com a montagem das procissões. A gente faz ensaios de via sacra com crianças, com adultos mesmo. A gente prepara tudo. A gente faz mutirão ou não? A gente só assiste, né? A gente só vê de longe, a gente não participa, a gente não celebra com a igreja todo esse processo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a preparar a Páscoa porque somos discípulos de Jesus. Na próxima Quaresma, ou nesta Quaresma, se esse estudo estiver chegando até você nesse período quaresmal, vamos fazer diferente. Vamos nos preparar dignamente e preparar dignamente a Páscoa do Senhor, porque é nela que Ele mostra todo o seu amor por nós. Vamos anotar no nosso diário? Tem ordem de Deus, versículo 18. Ide à cidade, à casa de alguém, e dize, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. Como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib? Aqui na descrição do vídeo eu deixo para você o passo a passo. E claro, você é convidado a deixar aqui o seu comentário, que é muito importante, porque nesses testemunhos, nesse comentário, a gente vai sendo alimentado com a fé que Deus tem provocado nos corações de cada um de nós. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.